A semana começa com a expectativa de liberação de crédito para setores do agronegócio. Ontem, em entrevista ao programa Rural News do Canal Rural, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, informou que o governo estuda apresentar opções aos produtores. Vamos ver. Está tudo sobre a mesa, né? O próprio CNA colocou várias demandas, o Bruno já adiantou um pouco delas ali. Então, algumas coisas nos preocupam. Essas cadeias com problemas, esses hortifrutis, de maneira geral, em alguns lugares lácteos, flores, perecíveis, né? Em geral, esses produtores estão com problema de liquidez. Então, nós estamos estudando também, especialmente para os pequenos, tá, Kelly? Linhas especiais para eles chegarem ali na frente, né? Sem prejuízo disso. Estamos estudando também todo o pacote de prorrogações, né? Tanto de custeio quanto de investimento. Não é uma prorrogação universal. A gente sabe que, como a própria Fabiana falou aí, produtores desses produtos de exportação, soja está muito bem, milho está muito bem, mesmo café está muito bem. Até o nosso arroz está muito bem, esse ano, né? Então, mas estão voltando. Prorrogações, em geral, né, de custeios e investimentos. Uma linha para ajudar os pequenininhos a chegar ali na frente. Para as empresas, o que o Bruno falou foi o seguinte, aquela linha que o pessoal anunciou agora recentemente, o BNDES e o lá no Palácio Planalto, anunciou, que foi sexta-feira ou quinta-feira, aquilo pega o agro, não pega o produtor, mas pega, por exemplo, pega um laticínio pequeno, pega um frigorífico pequeno, mas não pega o produtor rural. O produtor rural ainda não saiu nada específico para ele. E outra coisa que é muito importante que a Fabiana abordou aí, há uma falta de liquidez no sistema todo. Então, a cooperativa que está precisando de dinheiro, a cooperativa do café mesmo, esse dinheiro fazer circular, esse dinheiro encolheu muito. Os bancos retraíram um pouco, né? Estão mais seletivos, aumentou um pouco o custo do recurso, mesmo com essa injeção de liquidez que o Banco Central deu, a gente viu que teve uma retração, e uma linha importante que está em estudo também é uma injeção de liquidez para carregamento de estoque. A ministra deve ter uma conversa com o Paulo Guedes aí na terça-feira, amanhã a gente tem uma conversa, amanhã nós temos um dia inteiro de trabalho lá no Ministério. Já tivemos uma semana, mais ou menos, de conversa com as áreas técnicas, né? Mas eles estavam muito dedicados a essas outras linhas, o pessoal da economia, mas também conversamos com eles algumas vezes. E a gente acha que a semana que vem deve dar para sair alguma coisa assim. Bom, essa foi a conversa que eu tive com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura na noite deste domingo, e o principal foco do setor agropecuário nesta semana está voltado para as linhas de crédito. Assunto que está também nos debates da CNA. O coordenador de assuntos econômicos da CNA, Renato Conchon, fala conosco agora, porque tem informações que o BNDES e o Banco Central estão preparando esse suporte ao setor. É isso, Renato? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Exatamente, na linha do que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse ontem, Eduardo Sampaio, todas as medidas anunciadas até o momento foram principalmente para o setor urbano, vamos chamar assim, e algumas agroindústrias, sim, algumas empresas do setor rural foram contempladas. Mas especificamente para os produtores rurais, as medidas não são adequadas. Adequadas porque a gente tem que lembrar que tanto os créditos, os valores definidos para custeio e investimento dos produtores rurais são equalizados, a taxa de juros são equalizadas. Dessa forma, é necessário uma discussão também com o Tesouro Nacional, ou seja, tudo isso que a gente está discutindo é que o Banco Central, junto com alguns agentes financeiros, algumas instituições financeiras em que a CNA já vem discutindo, promovam algumas alterações necessárias para permitir que os produtores rurais que foram impactadas pelo coronavírus não fiquem inadimplentes. Ou seja, o que a gente está pedindo é que a liquidez do sistema financeiro chegue ao produtor rural com as condições necessárias para que ele continue produzindo e faça com que o Brasil não possa parar. Agora, hoje pela manhã, Conchon, eu conversei com o ex-diretor da Febraban, Ademiro Vian, que disse para mim que o BNDES e o Banco Central estão preparando medidas para atender o setor agropecuário. A CNA também tem essa informação? Sim, a gente está discutindo junto com eles, porque basta lembrar, a questão do BNDES é extremamente importante, Kellen, porque todo crédito destinado a investimento aos produtores rurais passa por meio do BNDES. Quando o produtor vai a qualquer instituição financeira comprar um trator, buscar recursos para fazer ou qualquer investimento, ele passa pelo BNDES.
Por isso que é extremamente importante que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico tenha medidas para liquidar, porque se a gente falar em renegociação para produtores que foram prejudicados por meio do investimento, necessariamente vão passar pelo BNDES, por isso que é extremamente importante. Já para os casos de custeio agropecuário, os casos passam pelo Banco Central e também pelo Tesouro Nacional. Por isso que esse debate é tão importante. Nós da CNA estamos conversando com esses principais atores e esperamos que ao longo dessa semana tenha algumas medidas emergenciais para os produtores rurais que estão sendo impactados pelo coronavírus, principalmente o setor de laticínio, hortifruti, flores e algumas cadeias mais essenciais. A gente ouviu... Nesse primeiro momento está tendo problemas. Pois é, essa situação é urgente para esses produtores e agora a gente avança então naquilo que o secretário de Política Agrícola nos disse. Uma das ideias é prorrogação de dívidas e a outra é linha de financiamento para lidar com essas adversidades do coronavírus. Essa questão de estender o prazo para pagar aquele financiamento, o que a CNA pediu para o governo e o que ela espera que seja aprovado e apresentado? Nós pedimos para que o governo federal promova, como tem a questão da quarentena, muitos bancos estão fechados, que promova a renegociação automática de dívidas rurais com até 1,5 milhão de reais. Isso quer dizer que o produtor rural não precisa se deslocar da sua propriedade rural para o banco por conta da quarentena, que todo mundo está acompanhando, todo mundo ficando em casa, justamente para isso. Para limites acima de 1,5 milhão de reais, contratos, tanto para custeio quanto para investimento, o produtor rural deveria fazer algum requerimento oficial ao banco, envio de algum documento, mesmo que de maneira digital, pelo aplicativo ou pela internet bank. Essa foi a principal medida proposta pela CNA e esperamos que sejamos atendidos nos próximos dias para contemplar as necessidades desses produtores que estão sendo impactados pelo coronavírus. O segundo aspecto tem a ver com linhas de crédito para caixa e também capital de giro, com taxas de juros do que as que estão vigorando, por exemplo, para linhas como produtores familiares. Qual foi o pedido? Exatamente, Kelly. A gente tem que lembrar que algumas resoluções anunciadas pelo Banco Central nas últimas semanas promoveram ajustes no sistema financeiro a fim de, primeiro, estabilizar o risco das instituições financeiras, que é extremamente importante, a gente reconhece isso, mas também a gente acredita que algumas medidas dão liquidez que devem chegar ao setor produtivo. Leia-se aos produtores, às indústrias, a todo mundo que está sendo impactado pelo coronavírus. Por conta disso, as nossas propostas é que o fluxo de caixa de alguns produtores rurais estão sendo comprometidos, porque eles estão com dificuldades de comercializar a sua mercadoria. Ou seja, ele teve um custo, ele produziu, na hora de comercializar isso ele não está tendo a venda ou o preço está muito abaixo. Um exemplo bem específico disso aí é o setor de floricultura. Os produtores rurais de flores estão sofrendo impactos absurdos e eles não vão ter condições de cumprir com os seus requisitos financeiros nos próximos meses. Por isso que nós estamos pedindo para esses produtores e os demais que estão com problemas de fluxo de caixa que sejam atendidos no sentido de uma renegociação, uma de abertura de novos créditos para permitir o fluxo de caixa desses produtores rurais. Sem isso, inevitavelmente, nós vamos ter uma derrocada muito grande para alguns setores do setor agropecuário. Por isso que nós estamos batendo bastante nessa tecla para que o governo federal observe, olhe esses produtores que estão sendo impactados e permita renegociações de dívidas automáticas e linhas de créditos específicas com condições bem favoráveis, porque isso já foi as próprias resoluções na qual eu falei do Banco Central permitem que faça renegociações em novos investimentos com taxas de juros equilibradas para permitir a operação dos produtores rurais em todo o Brasil. Agora, Conchon, na entrevista que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura concedeu ao Canal Rural na noite deste domingo, ele disse que está prevista para amanhã, terça-feira, uma reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ali é que deve ser batido um martelo sobre as medidas para crédito ao setor agropecuário. Já não está atrasado e mais do que isso, você disse que Banco Central e BNDES estão preparando essas medidas. A expectativa da CNA é que até sexta-feira essas linhas de crédito, essas novidades já estejam na mesa? Esperamos que sim. Esperamos que sim, porque alguns setores não estão parando.
não estão tendo faturamento. Alguns produtores já relatam, nós criamos um canal de comunicação com os produtores rurais e recebemos relatos diários de produtores com dificuldades de comercializar e já estão com alguns custeios, por exemplo, vencendo hoje, dia 30/3, e é extremamente imprescindível que as medidas que sejam anunciadas pelo governo federal vão ao encontro a socorrer esses produtores rurais. Esperamos que sim, a gente está acompanhando essa reunião de amanhã, que no Ministério da Economia com o Ministério da Agricultura. Os nossos pleitos já foram levados, eles têm conhecimento disso, mas é extremamente imprescindível que o Ministério da Economia seja sensível aos produtores que estão sendo impactados nesse momento. Muito bem destacado. Muito obrigada, Renato Conchon, pelas informações, e a gente vai acompanhar com muita expectativa esse anúncio que deve ser feito nos próximos dias. É isso que todos esperam. Uma boa tarde e volte sempre. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada a você também.